De fato, o título é esse: quais seriam as suas últimas palavras? Porque as de Pedro são essas que nós vamos ver. Na verdade, a segunda carta toda são as últimas palavras de Pedro. A gente pega o suporte dos 2 últimos versos para poder então terminar esse estudo na carta de Pedro. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18, a palavra de Deus diz assim: ouçam com atenção e com fé. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. – 31 de dezembro, não é exatamente o fim, não é? É o fim do ano. Mas chegando ao fim, você já se perguntou quais seriam as suas últimas palavras? Quando você pergunta isso, dá até um gelo na espinha, assim, você fala assim: calma aí, pastor, é só um culto de fim de ano, não é isso? Não é? Não vamos exagerar, né? Eu falei assim: então, eu sinto muito ter que dizer isso também, mas eu não sei se é só o fim do ano. Eu não sei. Você conhece o amanhã? Tanta gente toma susto, né? Eu não estou querendo desejar nada de mal, gente. Mas se acontecer, você vai falar assim: ô pastor, boca de caçapa. Às vezes acontecem essas coisas, a gente diz algo e a pessoa acha que a culpa é nossa ainda. Não, o assunto de vida e morte não é comigo, é com Deus. Mas quais seriam suas últimas palavras? Sabe, existe um livro cujo título é Últimas Palavras, o que você diria na hora da morte? Na verdade, é um livro de um jornalista francês, Philippe Nassif. Ele foi publicado em 2017. E ele reuniu 78 citações em um tipo de obituário literário. Uma ideia interessante. Ele reuniu as últimas palavras e disse algumas coisas, poucas, sobre elas. Eu não sei quais teriam sido as últimas palavras do Philippe Nassif, que infelizmente morreu este ano, em março, tirando sua própria vida. Eu não sei quais foram as suas últimas palavras, mas eu vou pensar algumas das últimas palavras do seu livro. Eu vou começar, está em ordem cronológica, tá bom? Quem quiser, tiver curiosidade dos nomes depois, está em ordem cronológica. Vou começar com Sócrates, que é uma história bem conhecida, e eu não vou contar a história. Mas Sócrates foi condenado pela democracia ateniense por corromper os jovens. E ele foi forçado a tomar uma taça de veneno, cicuta. Ele tomou o veneno todo de um gole só. Ele sentiu suas pernas adormecerem e se deitou para morrer. Então ele se ergueu uma última vez e disse: Críton, nós devemos um galo a Asclépio, não deixe de saldar essa dívida. O galo para os gregos simboliza a salvação da alma. Com essa oferta, Sócrates agradece ao Deus da medicina por ter curado a sua alma do mal. E que mal era esse? A sua alma estar unida ao corpo. Agora ele se sentia curado. Ele cita também Clotário I. Se você nunca ouviu falar do Clotário, tudo bem. Ele foi um rei decisivo na chamada pré-história da França. E ele levou o reino franco ao seu apogeu. Ele era um rei brutal e impiedoso. E as suas últimas palavras foram: maldição. Quem é esse rei do céu que faz assim morrer os mais poderosos reis da terra? Pelo menos ele entendeu, não é? Eu quero citar também o Katsushika Hokusai. Katsushika Hokusai, um brilhante artista japonês que se autodenominava o velho louco por pintura. E ele disse: se os céus tivessem me concedido mais 5 anos, teria me tornado um grande artista. Ele acreditava que mais um pouco, ele entenderia o segredo das coisas, e mais um tanto, ele chegaria à perfeição. Jane Austen
Na sua última noite, Cassandra, sua irmã, vendo-a torturada pela dor, pergunta se ela precisa de alguma coisa. E ela responde: de nada, exceto a morte. Menos de meia hora depois ela morre. Évariste Galois, um jovem que dos 16 aos 20 anos revolucionou os estudos da matemática com suas teorias para a resolução de equações do quarto e de quinto grau. A gente está morrendo com as de segundo grau, não é? Pois é, ele resolveu as de quarto e quinto grau. Mas um dia, por uma bobeira qualquer, ele foi duelar com alguém acostumado ao duelo por causa de uma moça. Foi atingido. Nos braços do seu irmão, em prantos, o irmão chorando, e Évariste diz: não chore, eu preciso de toda a minha coragem para morrer aos 20 anos. Eu não sei vocês, eu li a 78, eu fiquei mal. Falei, não vou dormir direito. Você fica mal. Agora, fora da obra de Nassif, eu vou pegar José Saramago. Não suas últimas palavras, mas as últimas palavras de Cristo que ele imaginou tivessem sido. Saramago imaginou assim as últimas palavras de Cristo: acabamos. Representei o meu papel melhor que podia. O futuro dirá se o espetáculo valeu a pena. E agora, Deus Pai, Senhor, uma última pergunta: quem sou eu? Em verdade, quem sou eu? Hoje, Pedro, em nome de Deus, ele deixa as suas últimas palavras. E elas incluem um estado de alerta quanto a ensinos errados e crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos seguir o rastro que Pedro coloca. São as suas últimas palavras. E vamos ver se a gente consegue lidar com dores tão grandes quanto essas, de desamparo, de desespero, de tristeza, de dúvida, mas que Pedro fala assim: pega na minha mão, eu vou te levar para um caminho melhor. Esse texto pequeno, 2 versos, 2 divisões, porque ele fala estado de alerta sempre, e ele fala crescimento sempre, na graça e no conhecimento de Jesus. E são esses os 2 pontos que nós vamos ver. Esteja sempre em estado de alerta. Ele faz uma referência logo na abertura aí, afetuosa a seus leitores, iniciando as suas últimas palavras. Na verdade, os versos 17 e 18, eles tocam nos principais temas de toda a carta e resumem seu conteúdo. Aliás, é um bom jeito de terminar, não é? Você conclui arrematando tudo, do menor jeito possível. Então, primeiro ele faz um lembrete aos seus leitores: estejam alertas, para que os falsos mestres não o desviem. E em segundo lugar vem a exortação para crescer na graça em Cristo. A motivação dominante para escrever essas últimas palavras foi o amor e a preocupação que Pedro tinha pelo rebanho. Os cristãos, ele ensina, devem ficar sempre em alerta. E Pedro diz: eu já os preveni disso antes, eu só estou relembrando. Os falsos mestres vão tentar desviar os crentes do seu fundamento espiritual, que é Cristo. O estado de alerta dos cristãos deveria incluir, contra os falsos mestres, o seguinte: gente, falsos mestres existem, e eles não têm crachá escrito falso mestre. Ou não tem aquela cara, cara de filme americano. Em filme americano, se você não souber nada, você sabe quem é o bandido. Porque eles fazem um bandido com cara de bandido. Aí fica fácil. Começa a ver filme europeu que você não faz ideia de quem é quem, você fala assim: e agora? Fica bem mais difícil, não é? Então, falsos mestres, eles não têm crachá pronto, nem uma cara própria de falso mestre. Mas, pelo jeitão das últimas palavras de Pedro, ele diz assim: olha, vocês sabem o que eles andam fazendo.
Isso é verdade em qualquer lugar. Uma vez eu me dei conta, alguns pastores holandeses estavam visitando, era uma caravana visitando o Supremo Concílio. E era gente conhecida, e eles perguntaram várias coisas do que estava acontecendo na igreja presbiteriana, etc. Eles perguntavam uma coisa, não, esse pastor está no Acre agora, esse pastor está no Rio Grande do Norte. Eu falei assim, vocês sabem onde é que está todo mundo? Eu fiquei pensando, a gente é muito fofoqueiro, né? Eu falei, não é possível. Depois que eu fui entender que lá, eles não sabem nem o que o vizinho está fazendo. E aqui a gente sabe muita coisa. Mas, na verdade, a gente sempre soube, na igreja lá também é assim. As pessoas sabem o que os outros estão fazendo. Quem geralmente não sabe é o pastor ou o conselho. Mas as pessoas, porque pastor e conselho não é gente, né? As pessoas sabem o que as pessoas estão fazendo. E isso que Pedro argumenta, ele fala assim, olha, vocês sabem o que eles andam fazendo. Ou seja, há um conhecimento prévio. Vocês sabem do que tipo de moral essas pessoas estão escolhendo, que é o famoso, pelos frutos você os conhece. A nossa mensagem ela é histórica, ela não é inventada. Porque essa é a acusação o tempo inteiro. Querem derrubar a autoridade apostólica. Nós estamos baseados no ensino profético do passado, as Escrituras, toda a Escritura. E eles ficavam sempre atiçando as pessoas para dizerem, não, essa parte sim. Além disso, Pedro inclui a advertência de julgamento. Eles sequer temem a advertência de julgamento. Então, prestem bem atenção, cristãos, estejam alertas o tempo inteiro, porque vocês sabem o que as pessoas estão fazendo, vocês sabem quais são as escolhas morais que estão acontecendo, vocês sabem que a nossa mensagem é histórica, ela não é inventada, ela está baseada no ensino profético do passado. E cuidado, porque Deus sabe julgar. Ele já fez isso antes e Ele sabe fazer. Há pessoas que ficam apavoradas com a ideia de tomar cuidado o tempo inteiro. Ela fala assim, gente, eu sou muito descuidado. Se você já vai começar com esse discurso, eu não quero nem falar para você. Eu não vou nem olhar na sua direção, não sei nem quem é você, se você é assim. Mas tem gente que fica mesmo apavorada com a ideia de tomar cuidado, de estar vigilante o tempo todo. Mas, gente, estar vigilante o tempo todo não é cerceamento sufocante. Sabe o que é cerceamento sufocante? É aquilo que alguns pais fazem com seus filhos. Não, filho, não pode correr. Não pode subir. Não pode andar. Não pode respirar. Não. Isso é cerceamento sufocante. E alguns pais escolhem esse caminho por sei lá que motivo. O cara chapinhava na água da chuva, agora na água do chuveiro ele acha que vai ficar resfriado. Isso é cerceamento sufocante. Para com isso. Não é desse jeito que se vive. Pais que não sabem que os filhos passam por fases e que elas existem, ou que não querem participar da fase na qual seu filho está, geralmente eles fazem isso, fazem alertas só para sufocar. Mas estejam alertas. O erro dos insubordinados bate a porta todos os dias. E uma das características do discípulo de Cristo é que ele ouve e quer continuar a ouvir a voz de Deus conforme está revelado na Bíblia. Nós vivíamos do jeito que a gente achava que devia. Nós fazíamos o que nós achávamos certo. E não havia ninguém sobre nós guiando a nossa vontade. Absolutamente. Mas sabe de uma coisa? Se você se acostumar a vigiar, isso vai se transformar num tipo de memória muscular. Se você se acostumar a fazer isso, você vai ficar tão acostumado a vigiar que passará a ser natural. Vai fazer parte de você, sem que você nem tenha que fazer força para fazer isso. É você ouvir qualquer coisa e falar assim, estranho, né? Você nem precisa saber tudo, mas uma coisa você é sempre obrigado a estranhar. Fala assim, estranho, né? Essa frase está estranha. Eu preciso saber mais sobre isso. Vai atrás, vai atrás. Agora, tem um problema. Se você ficar muito bom apenas em vigiar,
apenas em vigiar, você logo vai se tornar um legalista insuportável. Acreditando que todos deveriam ser como você, cuidadoso. Não, não é nada disso, gente, é que eu sou cuidadoso. E todo mundo tem que ser cuidadoso como eu sou. E se não for, eu farei da vida de vocês um inferno. É mais ou menos assim que acontece, não é? Você faz da vida daquelas pessoas ao seu redor, daqueles que estão sob a sua responsabilidade, um pavor, até que aprendam a vigiar como você. Por isso que Deus nos deixa binômios e trinômios. Já que a gente está falando de matemática, não tem nada a ver com isso. Mas binômios e trinômios. Já perceberam isso na Bíblia? Nós temos muitos binômios. Deus sempre fala juízo e justiça, bondade e misericórdia, verdade e justiça, verdade e paz, verdade e amor. Porque nunca é para você fazer uma coisa só. Ou ele ataca de trinômios, bondade, justiça e verdade. Bondade, tolerância e longanimidade. Poder, amor e moderação. Fé, esperança e amor. Por que ele coloca assim em binômios e trinômios? Para a gente não cair na armadilha do legalismo. Porque pode acontecer de nós ficarmos muito bons em justiça e bem fracos em amor, fortes na verdade e anêmicos no amor. Pode acontecer. De acordo com Pedro, em nome de Deus, eu preciso ser vigilante e crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá para ser uma coisa inseparada da outra. Não, é que esse ano eu quero me esforçar mais só na vigilância mesmo. Assim, não funciona. Tem que ser junto. Uma coisa e outra. Tem momentos que... sabe aqueles momentos que você considera que a sua vigilância ela é tão adequada que você começa a ficar intolerante. Você começa a conviver com seus irmãos cristãos e falar assim, não, essa ofensa agora foi demais. Agora passou de todos os limites. E o meu nome? Ou, eu já aguentei isso a vida inteira. Ou, comigo uma vez só. Eu gosto dessa. Comigo uma vez só. Tem cara de filme, sabe? Dá aquele efeito. Ou então, comigo é assim. Primeira e segunda, a terceira, acabou. Acabou. Fica bonita essa também. Ou então, eu estou vigiando Deus, mas o Senhor está demorando, e eu vou dar meu próprio jeito. O Senhor sabe que eu estou vigilante, então eu dar meu jeito agora, o Senhor não vai nem achar estranho. É só para, entendeu? Fechar as coisas direitinho. Esteja alerta, porque esse é o tipo de vida que você vivia, mas você foi nascido de novo para viver um outro estilo de vida. É o estilo de Cristo. Ele sofreu tudo em seu caminho para que você soubesse que o que você precisa fazer pode ser feito. E que também você soubesse como fazer, passo a passo. Ele nunca fez algo de errado. Nenhuma vez ele disse as coisas só por falar. As pessoas o chamaram de todos os nomes, menos de Cristo. E ele não respondeu de acordo com a ofensa. Ele sofreu em silêncio, contente em deixar Deus consertar as coisas. Ele usou o seu corpo para ser servo, para levar os nossos pecados até a cruz, para que nós pudéssemos estar livres deles e pudéssemos viver de maneira certa. As feridas dele se tornaram a nossa cura. Você era uma ovelha perdida sem nenhuma ideia de quem você era ou para onde você estava indo. Com a sua memória muscular, eu espero que você esteja alerta espiritualmente. Que você, no meio da comunidade, saiba o que nós estamos fazendo. Saiba quais são as escolhas que nós estamos fazendo. Que tipo de moralidade a gente está assumindo aqui. Continue a confirmar que o que nós estamos trabalhando não é nada inventado. A gente quer se basear na revelação de Deus. Nós estamos tentando nos basear no ensino de toda a Escritura. Estamos bem lembrados de que haverá julgamento.
Cuide para que seus irmãos não caiam da firmeza deles. Lembre-os de que o nosso único fundamento é Cristo. Eu tenho que estar alerta com isso o tempo inteiro. Nós temos amigos aqui na igreja. Mas nós temos algo muito melhor do que isso. Nós somos discípulos de Jesus. O que significa que nós vamos nos ajudar mutuamente a ser lembrados dessas coisas. Onde está o nosso fundamento? Esse é um tipo de alerta que eu preciso dele sempre. Sempre. Além de ser alerta, eu preciso sempre estar crescendo. Além de estar alerta, sempre crescendo. Sempre crescendo. E eu não estou falando de gigantismo aqui, não. Sempre crescendo na graça. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro já havia enfatizado isso no primeiro capítulo. Essa necessidade de progresso na vida cristã. E para um discípulo bem enraizado nas Escrituras, as palavras de Pedro, dando a Cristo glória, ecoariam as palavras do profeta Isaías. Lá no capítulo 42, quando ele disse, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não daria minha glória a outrem. Assim, nestas últimas palavras de Pedro, está uma clara confissão da divindade de Cristo. É como João escreveu em outro lugar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. E esta honra suprema pertence a Jesus Cristo hoje e sempre. É dessa forma que Pedro aponta agora a seus leitores um novo momento na história. Um momento em que a gente aguarda o dia do Senhor, quando Cristo vai se manifestar com toda a sua glória. Quanto à expectativa de crescimento, pressupõe-se que haja a possibilidade dele acontecer. O que significa isso então? O que precisaria ter acontecido primeiro? É preciso Deus ter colocado um novo coração na pessoa. Depende de ter acontecido um novo nascimento. Existe uma nova criação que começa a germinar. Há uma nova vida acontecendo, por isso pode haver crescimento. Então, eu não sei quem é você que está ouvindo aqui agora, todo mundo, eu não conheço todos, mas eu quero dizer o seguinte: para haver crescimento, o pressuposto é de que Deus mudou o seu coração, fez você uma nova criatura. E tudo que a Escritura diz para você fazer, você tem todas as condições de fazê-lo. Isso é assustador, não é? Eu acho assustador. Eu fiquei lendo e falei assim, eu não gostei disso aqui não. Isso está me assustando. Especialmente quando eu considero a minha taxa de crescimento aos 60 anos. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu acho que eu devia estar mais longe. Eu devia ter ido mais longe. Eu não alcancei coisas que eu devia ter alcançado. E eu não posso culpar ninguém. É tão bom poder culpar alguém. Mas eu não vou poder culpar ninguém. Considere um bebê quando chega a esse mundo fora da barriga. Ele já vem sendo avaliado mesmo antes de sair da barriga. Todo mundo está preocupado, está crescendo. A doutora disse que ele está crescendo, está indo tudo normal. E você vai só contando os milímetros. A vida começa em milímetros e miligramas, e mililitros, e medidas bem pequenas. Quando ele sai da barriga, peso, altura, força muscular, frequência de batimentos do coração, reflexo, respiração, cor. Tudo isso para receber uma notinha de Apgar. A gente já sai fazendo vestibular. Loucura, né? Eu não sei minha nota se foi boa, mas pelos problemas que eu tenho, acho que não. Acho que eu parei de respirar por muito tempo. Mas não para aí. As idas iniciais ao pediatra, elas passam sempre, dentre outras observações, pela medição do comprimento. Durante o primeiro ano de vida, peso e comprimento de um bebê são tabelados numa consulta médica para garantir que o crescimento esteja ocorrendo a uma taxa constante. Com esses dois indicativos apenas pode-se ter certeza de que outras partes estão indo bem. É preciso crescer.
Quando não há crescimento, alguma providência precisa ser tomada. Seja o uso de hormônios de crescimento, ou a investigação de algum distúrbio alimentar, ou uma doença crônica. Pois é, o não crescimento na graça também merece investigação e ação. Você tem que avaliar o que está acontecendo. Eu uma vez pedi para uma pessoa fazer um desenho que eu queria colocar num calendário. E ele fez uma charge muito interessante. Era um casal, então era a esposa, o marido, e aí o médico na mesinha dele. E ela falou assim: doutor, eu não sei o que está acontecendo. Mas ele não está crescendo. Ele é bem pequenininho assim. E com cara de adulto, mas pequenininho, ele não estava crescendo. A gente acharia estranho, não acharia? Pois não crescer na graça do conhecimento de Jesus também. Agora, eu não sei porque que as pessoas escolhem não crescer, porque essa é uma escolha. Essa é uma escolha de crescer ou não crescer. Eu não sei se é por causa da pressão social. Afinal de contas, desde os tempos dos seguidores de Jesus Cristo, lá no primeiro século, eles sempre consideraram os cristãos atrasados. Como é hoje, cristãos são atrasados. É gente que precisa de fé, precisa de apoio em Deus, essas coisas de gente atrasada. E a igreja sempre foi acusada de cercear o conhecimento e a liberdade. Eu acredito que o lema da maioria das pessoas do mundo inteiro seria: conhecimento, mais conhecimento, novos conhecimentos. Pelo menos essa é a propaganda que eu vejo o tempo inteiro. Ou talvez o desejo do artista japonês que me dá um pouco mais de tempo, que eu alcanço a técnica e chego à perfeição. É um desejo. Pedro, entretanto, ele começa com crescimento na graça e associa em seguida com crescimento no conhecimento do nosso Senhor Salvador. Não é exatamente um crescimento para cima, como a gente está acostumado a marcar na girafinha, a altura da criança. Não é um crescimento para cima, mas é um crescimento para algo mais profundo. Crescer e entender como um Deus santo chama um pecador para ter comunhão com Ele. Quanto mais você tenta entender isso, mais você cresce. Aliás, o crescimento autêntico, ele envolve diminuição. Tornar-se menor aos próprios olhos. Ou então dizer que Cristo cresça e eu diminua. Na verdade, crescer na graça é saber-se cada vez mais necessitado dela. E essa percepção de crescimento se dá quando Deus nos mostra a real dimensão de quem somos. Quanto mais a gente fala com Deus e lê a sua palavra, mais a gente vai se sentindo, a gente vai passando de ser humano para rato, para pulga, e vai indo. A gente vai se sentindo apertado. Mas Deus não deixa você ficar esmagado. Ele mesmo não faz isso. Ele fala assim: olha, no meu filho, eu resgato você. E te dou toda a dignidade. É isso que ele faz. Esse é o autêntico crescimento para o qual nós somos convocados. Somente a partir desse ponto que acontecerá o verdadeiro conhecimento, o crescimento no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Isso significa que o crescimento de que precisamos não se resume a acolher novas informações interessantes, novidades interessantes e excitantes. Pelo contrário, é a antiga verdade que nós já experimentamos e compreendemos na hora do arrependimento até, na hora do renascimento, mas que toda vez vai abrindo espaço para mais profundidade no amor de Deus. Não tem um sofrimento igual ao outro. Não tem um sofrimento que você possa dizer para Deus assim: Deus, me erra nessa porque eu já passei, já entendi. Aí Deus ignora você, ignora seu pedido e faz você passar por outro. E você é aprofundado no crescimento da graça. Mas a sensação que você tem é de diminuição. Mas quando é com relação a Ele, abre esse espaço para essa profundidade do amor de Deus.
porque nós continuamos a carregar a antiga palavra da cruz e a mostrar glórias das quais nós nada sabíamos de antemão, nada sabíamos no começo. É por isso que pessoas como Saramago, elas se escandalizam com o Evangelho, conforme foi revelado. Esse Evangelho que nós temos na Bíblia, conforme foi revelado, ele é pouco atraente, ele é até sem sentido. Por quê? Porque o que Deus fez não combina com o que o escritor acha que ele devia fazer. E assim é com qualquer pessoa que quer contestar a palavra de Deus. O que Deus faz não combina com o que eu acho que ele devia fazer. É por isso que eu coloquei numa história infantil, quando a menina fala assim, eu quero fazer a receita, mas eu quero fazer do comecinho de tudo. Aí a mãe fala assim, tá bom, então cria o universo. Porque aí cria o universo, vai ter que criar o leite, vai ter que criar tudo, para poder ter graça a receita criada por ela mesma. Aí você fala assim, não tem muita graça, né? Sentar na cadeira de Deus, fazer tudo. Acho que essa é a sensação que eu devia ter, que esse escritor deveria ter. Mas ele não tinha. Ele, como ele dizia, eu procuro os sinais de Deus todo dia e não os acho. Mas essa atitude é similar a filhos birrentos, não é? Filho birrento é que é assim. Quando quer enfrentar seus pais. Não tem um filho diferente. Eu não estou baseado nos meus, não. Eu fiz uma pesquisa mundial. Os filhos são assim. Quando eles querem enfrentar os pais, eles escolhem a dedo as acusações que entram como lâminas. A gente não consegue ser coerente o tempo todo, a gente é quebrado. Os filhos estão só olhando. Até o dia que eles falam assim, por que você faz assim, assim, assim? A facada entrou. Eles sabem fazer. A gente sabe afetar o outro. Filhos birrentos fazem isso. Entram como lâminas no coração de pais pecadores. E tudo que filhos birrentos precisam, é tudo que os falsos mestres precisam. É que os pais ou os cristãos se desprendam, se afastem da sua base, do seu fundamento. Eu não sei para que você tem que orar todo dia. Ele já não perdoou todos os seus pecados? Para que isso então? Aí você, eu fiquei meio tonto. É mesmo. E agora? Associado a isso vem uma enxurrada de outras coisas. Aí você fala assim, você tem que atacar mais de caipira, sabe, numa hora dessa? E fala assim, sei não, só sei que ele mandou orar. Só isso tá bom. Eu sei não, ele disse que ele perdoou todos os meus pecados, e ele disse para eu confessar toda vez, e orar, falar com ele. Mas você já não perdoou tudo? Então, mas ele disse para fazer de novo. Eu só sei que é isso. E eu vou fazer isso. Eu acredito nisso aí, que ele perdoou tudo. Mas ele mandou fazer tudo de novo. Eu vou fazer tudo de novo. Agora as pessoas espertas não, elas falam assim, não precisa. Aí você fala, então tá. Eu vou seguir porque é Deus que disse esse negócio aqui. Você escreve sua escritura aí, depois eu vejo se ela presta. Faz sua escritura, bola um livro bem bolado, nada de ficar baseado no Evangelho de Jesus e tal. Bola o seu Evangelho e a gente vê, compara aí as coisas, faz um estudo. Mas até agora, da palavra revelada de Deus, é isso aí que eu vou fazer. O que as pessoas querem é que a gente se afaste dos fundamentos de Jesus, das suas instruções, e aí a gente então usufrua da nossa liberdade. É por isso que toda criança já nasce pós-moderna e anarquista. Toda criança já nasce pós-moderna e anarquista. Se há governo, pronto, sou contra. Se tem pai, se tem autoridade, eu não quero. E pós-moderna porque eu quero a minha liberdade. Aí você fala assim, como se isso existisse assim, a sua. Como se você não existisse num corpo, mesmo que você negasse a igreja.
Você viverá em outro corpo social, mas viverá. Pedro, em suas últimas palavras, instrui, mostrando que o crescimento autêntico dos redimidos, ele se processa na medida que Jesus se revela cada vez mais a eles. E dessa maneira eles passam a conhecê-lo cada vez melhor. Não é demais cada vez que você lê a Bíblia, que parece que você achou aquele versículo oculto? Eu não tinha prestado atenção nisso. Ou percebe uma faceta diferente do tratamento de Deus, ou do caráter de Jesus Cristo. E você fala assim, olha aí. Como é bom poder ler isso de novo e conhecê-lo melhor. E não apenas a gente vai reconhecê-lo ou conhecê-lo mais prontamente como seu Senhor, como nosso Senhor, mas também vamos amá-lo de forma cada vez mais ardente. A leitura da palavra vai direcionando o nosso pensar, o nosso falar e o nosso fazer cada vez mais consciente para Ele. Isso significa que seguir a Jesus passa a ser mais intencional e não só um acidente de percurso. Eu sou crente. Hoje é dia de culto. Eu tenho a Bíblia em casa, que eu não sei onde está. O que nós precisamos para crescer não é que uma série de outras coisas se torne importante para nós, além de Jesus. Mas, na realidade, nós crescemos intimamente pelo fato de que Ele, o nosso Senhor Jesus, Ele se torna cada vez mais grandioso, imprescindível e glorioso para nós. As últimas palavras de Pedro, toda a segunda carta, ela vem insistindo, faça isso, seja honesto, obedeça, seja amoroso, seja fiel. Porque Pedro deseja que você cultive essa nova vida que está dentro de você. Quando os escritores da Bíblia eles explicitam um mandamento, uma ordem como cresçam na graça, isso é diferente de alguém falar para você assim, seja bom, seja cordato, seja amoroso. Aí você fala assim, é mesmo, né? Seguir esse padrãozão de Jesus aí é bom, né? Coisa fina, hein? Acho que o mundo até seria melhor, não seria? Fizesse as coisas meio parecidona com Jesus, assim? Eu não sei. Eu espero que você já tenha se decepcionado bastante com o ser humano do primeiro, do segundo e do terceiro mundo. Eu espero, sinceramente. Porque é impossível pedir às pessoas que elas vivam e sejam bons, que tenham ternura, que tenham sabedoria. Ou, como as pessoas gostam de falar assim, gente, só precisa de um pouco de bom senso, né? Aí você fala assim, bom senso de quem? Bom senso a partir de quem? Não existe bom senso, bondade, firmeza, lealdade. Existe até um ponto. Mas eu espero que você já tenha se decepcionado de uma vez com um ser humano de qualquer mundo. Porque cada vez que uma pessoa entende que ela só precisa me esforçar mais nesse negócio de crescer, significa que ela não entendeu o Evangelho ainda. E, em geral, as pessoas ficam lamentando assim, né? E fim de ano é bom para isso, né? Gente, 2023, eu vou ser mais paciente. Essa é a primeira que eu duvido, assim, entendeu? Porque essa aí basta alguém da família aparecer pela porta, assim, e falar uma frase de efeito. Você sempre faz isso, Cassandra. E aí a Cassandra não gosta e... Você que desde os 14 anos... Aí entornou o caldo. Feliz Natal, bom Ano Novo. Ou a pessoa está lá, pensando, preciso aprender a ser mais controlado. Preciso aprender a controlar mais minha raiva. O Hulk conseguiu, mas é filme. Eu preciso aprender mais a dar a outra face. Eu deveria ajudar mais as pessoas. Eu devia ser mais gentil com meu pai e minha mãe. Eu sei que a Bíblia ensina esse tipo de coisa. Eu deveria tentar mais. Gente, isso não está nem errado. Se não tivesse tão errado. Porque as pessoas estão lamentando e lamuriando com isso e se sentindo um pouco culpados, sabe? Se sentindo que devia se esforçar um pouco mais.
E eu suspeito que quando eu tento só me esforçar um pouco mais, apenas fazer isso, eu suspeito que eu não entendi patavina do Evangelho. Deus nunca ensina você a viver de um certo jeito, a obedecer um mandamento, sem assumir que Ele deu a nova vida para você, de que há uma nova natureza em você, e como Pedro diz, a natureza divina. Então, quando Ele pede alguma coisa para você, quando Ele ordena alguma coisa a você, está pressuposto que Ele já te deu uma nova vida. Porque senão, como é que você faria alguma coisa? Seria eu pedir para morto fazer alguma coisa. Os mandamentos significam apenas que eu devo cultivar essa nova natureza dentro de mim, para que eu possa amar o próximo, ser mais gentil e toda a lista que você lamuriou. Crescer na graça não é fazer o uso da oração de vez em quando as coisas apertam. Não é aparecer na comunidade local quando quer que as pessoas orem pelo seu trabalho ou pelos seus relacionamentos. E quando as coisas funcionam, você some de novo. A vida cristã era do tipo tudo ou nada. Amor aos pedaços é uma franquia de bolos. A generosidade que você precisa, a paz que você precisa, a sabedoria que você precisa, ela não vem em pedaços. Deus fez assim, puff, o pacote. Quando se diz que o crescimento da graça é possível, isso significa que se você tem a natureza divina dentro de você, a natureza de Deus ela é santa e todo-poderosa. Isso significa que ela pode demolir qualquer coisa em você que seja má, feia, quebrada, inútil. Essa natureza divina pode transformar pessoas não amorosas em uma pessoa amorosa. Pode transformar coisas tortas suas em coisas direitas. Aquilo que está quebrado, Ele pode endireitar. Eu só não quero ouvir, no dia 31 de dezembro de 2022, a frase: pastor, eu sei que eu tenho uma nova vida, mas eu não consigo mudar. Porque aí a etapa vai ser assim: eu vou bater com esse lado da mão, o Emílio bate com o outro, e o Marcel dá um toco em cima. Para ver se a pessoa dá acordada para Jesus, né? Porque não faz sentido dizer isso. Eu tenho essa nova vida, mas eu não consigo mudar. Essa pessoa está insultando aquele que vive dentro dela, o Espírito Santo. Crescer na graça significa que o crescimento é possível. E a palavra crescer realmente desafia quem está complacente com algum pecado ou estagnado, não querendo lutar contra o pecado. O não consigo pode ter a ver com isso. Ou eu estou estagnado. Pode ser outras coisas, viu? Eu só achei essas duas. Mas vocês podem preencher com letras C, D e E. Mas a nossa estagnação ou complacência com alguns pecados fazem a gente não acreditar que pode mudar. Ou talvez não acreditar que haja algo tão poderoso vivendo dentro de mim. Mas ao mesmo tempo que isso que Deus faz é tão brutal e de uma vez, o crescimento na graça ele é gradual. E é tão misterioso e gradual que você nem consegue ver as coisas crescerem. Não é assim que reagem as pessoas que não veem seus filhos há um bom tempo? Quando olham e falam, nossa, cresceu. E você olha e fala assim, não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Você não percebe nem os seus filhos crescerem direito. Que dirá perceber o crescimento espiritual? A gente não consegue perceber com facilidade o crescimento físico. E com muito menos facilidade que as crianças cresceram mental e espiritualmente. Aliás, de vez em quando um pai ou mãe tem que ouvir: eu não sou mais criança, viu? Aí você toma aquele susto e fala assim, é mesmo? Eu estava te tratando ainda numa outra fase. Desculpa. Não vai mais acontecer, ok? Você progride através de todos os pequenos avanços, ainda que eles sejam inicialmente imperceptíveis. Isso faz com que as crianças reclamem.
que demora a crescer. Qualquer criança entre 6 e 8 anos vai falar assim, não está acontecendo nada, eu não cresço. E adultos também reclamam da mesma coisa. Não conseguem perceber que estão crescendo. Gente, na dúvida, pergunta para alguém. Mas às vezes demora mesmo. Crianças, às vezes estão lá medindo toda hora na girafinha e a coisa não está andando. E os pais falam assim, continua a comer couve-flor, brócolis. Eles mentem, viu? Continua a comer. É isso que a gente diz, não é? Mas isso é verdade quanto a comer. O que comer, isso é coisa das famílias. Cada um resolve com a sua. Se ele diz que é brócolis, é brócolis. Se ele diz que é cenoura. Vai começar a ficar moreninho, todo vermelho assim, vai ficar bem bonito. Seja lá o que a sua família disser que tem que comer, a única coisa que ela acerta é, tem que comer. A gente sabe que precisa se alimentar. E espiritualmente é a mesma coisa. Eu preciso manter a dieta. A dieta é a palavra do Senhor. O crescimento na graça, ele é gradual também. Você já percebeu que a graça de Deus nos alcança de uma vez e a nossa compreensão dela é gradual? É bem interessante isso, não é? Embora nós fôssemos estrangeiros para Deus, Ele nos introduziu na sua família, Ele nos tornou seus filhos e filhas, legalmente Ele nos perdoou e nos adotou de uma vez, Ele nos acolheu completamente, e essa graça nem tem como aumentar, porque não tem como ser mais perdoado do que eu sou perdoado, eu já fui plenamente perdoado, ou então, eu já fui adotado por Deus, não, eu fui agora super adotado, não, eu já fui adotado por Ele. Eu sou aceito por Deus do primeiro momento que Ele me viu e serei aceito daqui a 1000 anos, e se Jesus já tiver voltado, serei aceito nas cortes celestiais. Mas é verdade, na Bíblia também diz que eu preciso crescer na graça. E Hebreus 4 não me deixa de lembrar isso. Quando há um problema, eu preciso ir ao trono da graça e obter mais graça. A Bíblia também diz isso. Bom, eu já sei que a minha posição como realeza de Deus, ela não muda. Eu já fui plenamente perdoado e colocado na família. Os meus direitos e privilégios dados por Deus, a aceitação que eu tenho diante dele, nada disso pode aumentar. Mas a influência dessa doutrina na minha vida pode aumentar à medida que eu a percebo. Eu não percebo as coisas o tempo todo de modo adequado. Por isso, cresçam na graça de Cristo. E por isso, a gente pode incluir as últimas palavras de Jesus: está consumado. Esta palavra que Cristo emprega mostra que toda a realização da nossa salvação, todas as partes dela estão contidas na morte dele. O significado é que tudo contribui para a salvação dos homens e deve e pode ser encontrado em Cristo somente, e não buscado em nenhum outro lugar. Se dermos o nosso consentimento a esta palavra que Cristo pronunciou, eu deveria ficar satisfeito apenas com sua morte para a salvação, e mais nada. E eu não tenho a liberdade de solicitar assistência de nenhum outro lugar. Porque aquele que foi enviado pelo Pai Celestial para obter para nós uma absolvição total e plena e realizar a nossa redenção, ele sabia muito bem o que pertencia ao seu ofício e ele não falhou naquilo que foi exigido dele. Ele já elogiou Pedro uma vez de ter respondido certo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não tinha nenhuma dúvida de quem ele era. Desculpa, Saramago. Mas foi principalmente com o objetivo de dar paz e tranquilidade a nossas consciências que ele disse uma vez mais: está consumado. Por isso foi sua última palavra. E é por isso que agora as nossas últimas palavras vão para sempre incluir esta de Cristo, até que Ele volte. Como Pedro fez. Suas últimas palavras
for um desejo sincero de falar: crentes, estejam alertas o tempo todo, crentes, cresçam na graça, no conhecimento de Jesus, porque está consumado. Vocês só podem fazer isso porque está consumado. As últimas palavras de Pedro incluem a última palavra de Cristo. E as nossas últimas palavras sempre poderão incluir a dele também. Caso contrário, serão aquelas palavras que ficam na incerteza se você alcançou bastante, com quem você vai encontrar do outro lado, se tem o outro lado. Eu espero que nesse final de ano você não tenha esse tipo de dúvida. Eu queria muito que todos vocês tivessem plena certeza que quando Cristo disse está consumado, incluiu você de um tal jeito, Ele conhece você de um tal jeito, todos os seus pecados, e você ali diminuído, confessando, falando assim: foi por mim, não é Jesus? Mas é um diminuído que ao mesmo tempo te faz grande. A graça de Deus tem dessas coisas. Ele nos diminui e diz: vocês são a coisa mais preciosa que eu já criei. E as minhas últimas palavras seriam essas. Se eu pudesse escrever uma carta que nem essa, se eu pudesse deixar palavras simples assim, dizendo: Senhor, ajuda que o teu povo continue ainda, até que o Senhor volte, que o teu povo continue alerta e vigilante, que a maldade está aí, e crescendo na graça do conhecimento de Jesus. Porque fazendo isso, eles não vão ser enganados nunca. E que ao final da vida deles, eles possam dar o mesmo testemunho: eu estou morrendo, mas está consumado. Alguém já morreu para que eu vivesse de novo. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado. Obrigado pelas últimas palavras do teu servo Davi lá no passado, que incluiu memórias do passado, desde o tempo de Abraão, Isaque e Jacó, até chegar ao seu tempo, sabendo que o Senhor é Senhor sobre ele. Ele era rei, mas o Senhor é rei sobre ele. Obrigado pela última palavra de Jesus Cristo, que ao entregar o seu Espírito, diz: está consumado. A obra de salvação está feita, e nós fomos alcançados por ela. Senhor, que aqueles que não te conheçam ainda, venham a fazer essa boa confissão, de que o teu Filho Jesus Cristo é o único a ser crido, é o único mediador que nós temos entre o Senhor e nós. Bendito seja o teu santo nome, pela mediação de Jesus Cristo, pela obra que Ele consumou em nosso lugar, pela morte que Ele recebeu para que nós pudéssemos ter vida, e pela ressurreição dEle, para que nós ressuscitássemos também. E Senhor Deus, aqueles que já fizeram essa boa confissão, que eles adentrem no novo ano, Senhor, sabendo quais sejam as suas últimas palavras em qualquer momento, mesmo que seja no começo de ano, mas que eles tenham sempre firmes e certas as suas últimas palavras, que é sempre de alerta até que o Senhor Jesus volte, e é sempre de conhecê-lo cada vez mais, para que a grandeza dele se mostre cada vez maior. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.